da glória, para estar presente onde quer que seja, é necessário um convite formal. Por isso, em oração, nós os convidamos, Espírito Santo do Deus da glória, seja muito bem-vindo neste lugar. Toma frente a esta campanha de oração, Pai. Vidas que estão aqui provocando o seu milagre através da adoração. E nós estamos aqui, Deus Criador dos céus e da terra, para provocar o nosso milagre. Assim como os antigos provocaram o seu milagre através da adoração. Nós estamos aqui provocando o nosso milagre através da adoração. Por isso, Deus Criador dos céus e da terra, nesta adoração eu quero convidar a ilustre presença do Espírito do Senhor ao iniciar esta campanha de oração neste canal. Oh, Espírito Santo do Senhor, vidas que estão aqui provocando o seu milagre através da adoração. E se no decorrer desta corrente de oração o Deus Criador dos céus e da terra assim porventura quisera nos usar, permita-nos sermos nabir de Deus na face da terra, boca de Deus na face da terra. Permita-nos, ó Deus Criador dos céus e da terra, permita-nos sermos ferramenta usada pelo Senhor, para que enfermos e enfermas venham ser curada de suas dores e enfermidade, para que o que se perdeu na vida deste ou desta venha a ver por parte do Deus Criador dos céus e da terra a restauração das percas. Nos colocamos em sua dispensação, apresentamos a Ti, Deus da glória, Senhor amado, esta grande corrente de oração por milagres, aonde outrora por misericórdia o Senhor alcançara vidas com feitos com milagres sobrenaturais da glória. E o Deus a qual nós estamos adorando nesta corrente de oração, nesta campanha de oração, neste canal, provocando milagre na adoração, vidas que nós apresentamos a Ti, Pai, vidas que unem a sua fé com a nossa e creem que Tu és um Deus abençoador, que Tu és um Deus galardoador. Apresentamos os mesmos, as mesmas em Suas mãos e pedimos, Senhor, alcança-os, alcance-os com alcance de milagre e milagre sobrenatural da glória. Deus Criador dos céus e da terra, eu Te apresento vidas que talvez estarão a partir de agora separando um copo com água, aquelas que creem que o Senhor pode consagrar esta água. Nós sabemos que não é a água, não é o copo, nós sabemos, Senhor amado, que é apenas uma simbologia, assim como o Senhor Jesus lá no Evangelho de João, no seu capítulo de número 4, verso de número 23, lá o Senhor Jesus estava falando com a samaritana sobre milagres, sobre o sobrenatural da glória, sobre viver milagres do Deus Criador dos céus e da terra. Mas o Senhor Jesus, ele não falava literalmente o tema milagre, mas Jesus, olhando para a samaritana, ele dizia: mulher, se tu soubesses quem fala contigo, não ele te pediria, mas é tu, mulher, quem os pediria água, e dentro de ti nasceria uma fonte de água viva. Senhor da glória, a água que nasce dentro de nós é a presença sacrossanta do Seu Espírito. Senhor, o sobrenatural é o que acontece quando nós buscamos a face do Senhor. E eu creio que nesta corrente de oração por milagre, Senhor, há de acontecer na vida desta mulher. Eu creio, Pai, que o sobrenatural e o milagre há de acontecer na vida, na história deste homem. Por isso eu apresento ao Senhor, Deus da glória, Senhor, homens, mulheres que unem a sua fé com a nossa nesta corrente de oração por milagre, vidas que, Senhor amado, apresentam talvez do jeito deste ou desta o que almeja, o que anseia, o que necessita, Pai, receber de Ti, Pai, em forma de milagre. Entra com o milagre que esta mulher veio buscar em Ti, Deus da glória. Entra com o milagre que este homem veio a buscar do Senhor, Deus Criador dos céus e da terra. Lembro-me do finalzinho de 2021, quando o Senhor colocara ao nosso coração para estarmos aqui, Senhor amado, a orar, a interceder por vidas e com vidas, para que vidas voltassem a crer que Tu és um Deus abençoador, porque estamos vivendo uma era de uma geração que já não acreditam mais no sobrenatural do Deus da glória. Estamos vivendo um tempo de uma geração que acredita que tudo acontece quando tem que acontecer, mas nós sabemos que assim como os antigos mudaram as suas histórias através da sua fé em exercício,
Senhor, através até da oração. Eu creio no poder da oração, porque a nossa oração, ela é direcionada àquele que tem todo o poder nos céus e na terra, e somente o Senhor, Deus Criador dos céus e da terra, somente o Senhor tem poder de curar, somente o Senhor tem poder de libertar, somente o Senhor tem poder de transformar vidas, história e situações, Deus da glória. Por isso, Senhor amado, nós em uma só corrente de adoração oferecemos a Ti a nossa adoração, a nossa oração. Nesta corrente de oração por milagre, Senhor, e quando eu indago a dizer, ou lembrar-me quando os antigos mudaram a sua história através do exercício de fé e oração, o meu entender leva-me para o livro de Isaías, quando o profeta Isaías leva uma mensagem ao rei de Israel, e ele fala assim ao rei Zedequias: olha, põe a sua casa em ordem, porque morrerá. E segundo a Bíblia vai dizer, Zedequias estava enfermo, e era esta uma enfermidade de morte. Ele estava enfermo, mas a Bíblia também vai nos dizer que bem antes que o profeta Isaías, ele rompe aquela residência, antes que ele saia daquela residência, o Senhor fala com o profeta Isaías, porque o rei Zedequias já tinha dobrado o seu joelho imediatamente a falar com Deus da glória, dizendo: Deus, lembra-se, Senhor, lembra do tempo em que eu andei com sinceridade, e através da oração do rei Zedequias, até então na época, rei de Israel, o Senhor mudara uma revelação, aonde narrara a morte de Ezequias. Então o profeta Isaías volta para o rei Zedequias e diz para ele: o Senhor está acrescentando não apenas vida, não apenas anos de vida, mas bênção para você. E nós vemos nesta passagem que uma história é mudada através da oração. Portanto, eu creio no poder da oração, porque a nossa oração é designada, direcionada àquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Somente o Senhor tem poder de curar, somente o Senhor tem poder de libertar, somente o Senhor tem poder de mudar histórias e situações. Por isso nós entregamos em Suas mãos cada vida, Senhor. Nós entregamos em Suas mãos, Deus da glória, cada adorador, cada adoradora. E juntamente com os mesmos, as mesmas, cada causa, Senhor amado, ainda que as mesmas venham a ser variada, porque há vidas apresentando a Ti nesta corrente de oração, variações em suas petições diversificada, aquela Deus da glória que pede ao Senhor, talvez por uma cura desse ou de um dos seus, aqueles ou aquelas que nesta corrente de oração por milagre, precisa que o Senhor opere um milagre sobre causas que estão na justiça. Entre as petições por milagres, aquela Deus da glória que talvez precisa de um milagre, Senhor amado, da libertação de um dos seus ou de si mesmo. Entre as petições por milagres, talvez haja porta de emprego. Entre as petições por milagres, talvez haja, Senhor amado, a providência financeira. Entre as petições por milagres, talvez vidas estão precisando de livramento do mal, porque o adversário está investindo fortemente, fervorosamente contra a história deste ou desta. Entre as petições por milagres, talvez haja até vidas que são vítimas de obras de bruxaria, obras de feitiçaria, Deus da glória. Ainda que as petições por milagres venham ser versificadas, mas a nossa adoração, a nossa oração é oferecida ao único Deus, ao Deus Criador dos céus e da terra, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que transforma, aquele que restaura. Deus, eu te apresento vidas aqui que do seu jeito está unindo a fé dele ou dela com a nossa. Deus, eu te apresento vidas aqui que de sua maneira está unindo a fé deste ou desta com a nossa, nesta grande corrente de oração por milagre. Deus, entra com o milagre que essa mulher precisa vivenciar no Senhor. Deus, entra com o milagre que este homem precisa vivenciar, será alcançado em Ti, na vida, na história dele. Somente o Senhor é Deus de milagre, somente o Senhor é Deus de sinais e maravilha, o sobrenatural da glória. Por isso eu te peço, Deus, vai socorrendo esta mulher na causa que ela precisa ser socorrida pelo Senhor. Vai socorrendo, Deus da glória, este homem na causa que ele precisa ser socorrido por Ti, Deus da glória. Ainda que a princípio, Senhor, aqui neste canal, os nossos olhares estão elevados a esta campanha de oração, estão elevados a este momento de clamor, oração e adoração. Ainda que os nossos olhares estão elevados, inclinados, todavia em todo e sobre todo o tempo,
o nosso coração e mente estão direcionados a Ti, Deus da glória. Em Salmo 121, o salmista Davi também olhava para o monte, quando mesmo frisou essas palavras a dizer assim: elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. Mas o que me chama a atenção é que o mesmo salmista que olhava para o monte, à espera de ser socorrido, na mesma frase ele indagava a dizer: o meu socorro vem é do Senhor, Deus Criador dos céus e da terra. Ainda que nós estamos aqui neste canal provocando o nosso milagre na adoração, neste canal de clamor de adoração, nesta corrente de clamor de adoração, ainda que nós estamos aqui, Senhor da glória, todavia, em todo e sobre todo o tempo, nós temos consciência de que todos os testemunhos que foram testificados até os tempos atuais, sempre foi o Senhor, sempre será o Senhor. É o Senhor quem curou, foi o Senhor quem restaurou histórias sentimentais, foi o Senhor quem abriu porta de emprego. Eu jamais cairia, Senhor amado, ou cairei, Senhor, na cilada de alguns líderes desta geração que entra no egoísmo, que entra talvez na soberba de indagar a dizer que o seu ministério opera milagre, que na sua igreja o milagre acontece, porque ainda que eu venha ter um ministério aqui no Rio de Janeiro, não é na minha igreja que acontece o milagre, não é através da minha oração que acontece o milagre, porque o Deus a qual nós adoramos não divide a sua glória com ninguém. O autor dos milagres, o autor dos feitos sobrenaturais da glória, é o Deus Criador dos céus e da terra. É o Senhor quem opera milagres, Senhor amado. É o Senhor quem opera, Senhor amado, sinais e maravilhas, Senhor amado. Por isso eu te peço, entra com o milagre que essa mulher precisa vivenciar no Senhor. Eu peço a Ti, Deus da glória, entra com o milagre, Senhor amado, que esse homem precisa vivenciar no Senhor. Ah, Senhor, Tu és um Deus de milagre. Senhor, Tu és um Deus de maravilha, Senhor amado. Tu és um Deus do impossível, Deus amado. Ah, Senhor, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, verso de número 37, quando o anjo do Senhor, ele chega até Maria trazendo a mensagem de que a mesma ia gerar o Salvador. E o que me chama a atenção entre as revelações que o anjo trazia, ele mesmo falava agora sobre sua prima Isabel, e o anjo dizia assim, que Isabel ia gerar, e que este a qual Isabel iria gerar, este seria o Salvador, esse seria o libertador. Eu vou conjecturar, porque a Bíblia não narra com essas palavras detalhadas desta maneira, mas conjecturo eu que naquele momento, Maria duvida. Mas por que, pastor, que o senhor crê que naquele momento da revelação Maria duvida? Porque a Bíblia vai dizer que o anjo olha para Maria e diz assim: porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Então, por mais que a Maria recebeu a mensagem, eu creio que ela duvidou. Porque em Lucas 1,37 vai dizer assim: porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Talvez o que essa mulher procura para a vida dela seja a libertação do seu esposo. E talvez para a sociedade, esse homem não tem jeito, esse homem não haverá mudança. Talvez esse homem ou mulher procura para a sua história uma restauração sentimental. E talvez os amigos, amigas que estão próximos orientam dizendo: para de lutar por esse relacionamento, parte para outro. Porque é normal do ser humano limitar muitas das vezes, limitar a nossa capacidade, e automaticamente, talvez até inconscientemente, nós limitamos o poder do Deus ao qual nós adoramos. Senhor, quando o Senhor nos trouxe, Senhor, para estar fazendo esta grande campanha de oração por milagres, quando o Senhor nos convidar aqui, Senhor amado, o Senhor havia nos revelado que há pessoas que se denominam serem cristãos, mas já não creem nem mais em milagre, porque tem aumentado o índice de depressão. Hoje em dia até jovens estão entrando em depressão, porque muitos estão deixando de acreditar que situações serão mudadas. Houve um veredito do advogado e não usa sua fé, ousam parecer talvez
houve talvez um parecer do médico, um laudo talvez, e ali vai entrando em tristeza, em depressão, e uma enfermidade que era para ser exercitada ou feia e alcançar a cura, começa até através do psicológico piorar, porque o que tem acontecido nos tempos atuais é isso. E eu me lembro que no finalzinho de 2021, aos tempos atuais, nós tivemos inúmeros os testemunhos dos feitos do Senhor. Eu agradeço ao Senhor que até no dia de ontem fizemos uma breve live e já tivemos um testemunho de cura ao vivo. A live foi rápida no dia de ontem, porque aqui no Rio de Janeiro choveu muito forte. Mas aí nós tivemos um testemunho de cura ao vivo. E eu vou tornar a dizer: toda a honra e toda a glória sempre foi e será dada ao Senhor, Deus da glória. Mas nós tivemos testemunho de restituição sentimental, tivemos testemunhos de libertação do vício, sonhos de casa própria realizado, tudo através da fé do meu irmão, da minha irmã, que é único a nossa. O que nós fazemos aqui é simplesmente estarmos reunidos para adorar o Senhor. Ainda que nós colocamos o tema milagre, oração por milagre, clamor por milagre, é porque nós exercitamos a nossa fé em prol do milagre, não que o ministério, não que esta campanha de oração vá fazer alguma coisa, porque o autor e consumador de nossa fé é o Senhor, quem opera e quem já está operando o milagre na minha, na história deste ou desta, que une a fé dele ou dela com a nossa, nesta corrente de oração. Quem opera o milagre é o Senhor, quem cura é o Senhor, quem liberta é o Senhor, quem restaura as percas é o Senhor. Por isso, Senhor, nós apresentamos a Ti, a cada vida, a cada adorador que do seu jeito, da sua maneira, está no exercício da sua fé agora. Talvez pessoas que estão com a carteira de trabalho, porque precisa que o Senhor venha abrir uma porta de emprego, portanto, essa está com essa carteira de trabalho em suas mãos. Talvez pessoas que pegaram agora ou estão pegando a foto desta pessoa, nesta corrente de oração, adoração por milagre, para unir a fé dele ou dela com a nossa, nesta corrente de oração. Deus, eu não sei de qual maneira esta adoradora encontra-se no exercício da fé dela, encontra-se, ó Deus da glória, no exercício da fé dele. Mas eu me lembro das palavras de Paulo, apóstolo de Cristo, quando mesmo frisava e indagava dizer assim: eu sei em quem eu tenho depositado a minha fé, e sei que ele é poderoso para fazer além do que o que nós pedimos a ele em oração. O Senhor tem poder sim de curar, o Senhor tem sim o poder de restaurar nossas percas, o Senhor tem o poder de mudar situações que para nós, para o homem, é impossível. Em Lucas 1,37 vai dizer: porque para Deus nada é impossível. E é isso que nós estamos fazendo aqui, Pai amado, nesta corrente de oração, de adoração por milagre. Estamos apresentando ao Senhor o que para nós é difícil, o que para nós é impossível. Ainda que tenha aquela que indaga dizer assim: mas eu não sei como orar, como eu vou participar da corrente de oração por milagre se eu não sei como orar? A Bíblia vai dizer que nenhum de nós sabemos como orar. Por mais que eu venha ter um bacharelado em teologia, ainda assim não saberei orar. A Bíblia diz que é o Espírito Santo do Deus da glória, é o Espírito Santo do Senhor, é Ele quem pega as nossas orações, é o Espírito Santo quem pega as nossas petições e leva-as ao Deus Criador dos céus e da terra. Portanto, eu peço ao Senhor, Espírito Santo do Deus da glória, não permita que as nossas orações, as nossas petições limitem-se ao teto deste lar, ou cada lar representado, mas eu vos peço, Espírito Santo do Deus da glória, leva o que pede esta mulher agora ao trono da glória, leva a petição deste homem, alabacandaramandaiacanaraia, ao trono da glória, para que novamente mais e mais vidas voltem aqui e testifiquem os feitos do Deus Criador dos céus e da terra, em forma de milagre na história desta mulher, em forma de milagre na história deste homem. Oh, Espírito Santo do Senhor, vai pegando cada petição, a cada causa, e leva ao trono da glória. São vidas que unem a sua fé com a nossa, alablachuri andaraia, são vidas que precisam ser socorridas no Senhor. Assim como em Salmo 121, Davi narrava essas palavras a dizer assim: elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? Mas dentro da mesma frase ele dizia: o meu socorro, ele vem do Senhor. Os nossos olhos estão elevados aqui, Senhor da glória, neste canal, nesta corrente de oração, mas todavia em todo e sobre todo o tempo nós temos consciência que o nosso socorro está no Senhor. É o Senhor quem opera milagres, sinais e maravilhas.
glória. E se esse adorador está aqui unindo a fé dele com a nossa, nesta corrente de oração por milagre, se essa adoradora está aqui unindo a fé dela com a nossa, Deus da glória, nesta grande corrente de oração por milagre, é porque o Senhor selecionou o dia chamado hoje para tocar na vida desta mulher com um toque de milagre, para tocar na história deste homem com um toque de milagre. Porque Jacó não passou aleatoriamente pelaquela terra chamada Val de Jaboque. Jacó não estava perdido quando de repente percebeu que estava naquele lugar, não. Foi o Senhor quem preparou o cenário, foi o Senhor quem preparou o local, foi o Senhor quem enviou o anjo. Portanto, esse dia chamado hoje, eu creio que foi preparado pelo Senhor para que vidas venham ser alcançada, tocada com o sobrenatural da glória. Por isso eu peço ao Senhor, Senhor amado, olha aí, Deus da glória, o quadro que se encontra a vida desta mulher. Olha o quadro que se encontra a vida, a história deste homem. Deus que não recusa, não rejeita a oração. Pois em Jeremias capítulo de número 33, no seu verso de número 3, o Senhor se apresentara ao profeta Jeremias como um Deus que responde a nossa oração. Jeremias capítulo de número 33, verso de número 3, está escrito assim: Jeremias, clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei, Jeremias, coisas grandes e firmes que não sabe. O Senhor se apresentou a Jeremias como Deus que não apenas responderia às petições do profeta Jeremias, mas com novidade da glória. Portanto, o Senhor designou, selecionou as vidas para viver o novo do Senhor. Vai mudar essa mesmice, vai acabar a mesmice na história desta mulher, deste homem. Eu profetizo. Eu creio que a mesmice vai cair por terra. Os mesmos problemas, as mesmas frustrações, as mesmas lutas hoje está caindo por terra, porque o Deus que não rejeita a oração está ouvindo a cada petição neste momento, está ouvindo a cada clamor neste momento. Isaías capítulo de número 59, no seu verso 1 está escrito assim: eis que o ouvido do Senhor não está gravado, para que o Deus criador dos céus e da terra Ele não possa nos ouvir. Eis que os braços do Senhor não estão encolhidos, para que o Deus criador dos céus e da terra Ele não possa nos alcançar. Mas são as nossas atitudes que muitas das vezes tornam distância entre nós e os feitos do Senhor para conosco. Isaías 59 diz assim: então, segundo a sua palavra, Deus da glória, o seu ouvido não está gravado e nem os seus braços estão encolhidos, mas sim as nossas atitudes quem nos distancia do favor do Senhor. E se nós estamos aqui com a atitude de orar, eu creio que essa atitude vai provocar milagre na vida desta mulher. Eu creio que essa atitude vai provocar milagre na vida, na história deste homem. Se estamos aqui, Deus da glória, provocando o nosso milagre através da adoração, eu creio que esta atitude, para a honra e para a glória do Senhor, essa atitude vai ocasionar no testemunho desta mulher. Esta atitude vai ocasionar, resultar no testemunho deste homem. Porque nós estamos aqui provocando o nosso milagre através da adoração. Nós estamos aqui provocando o nosso milagre através do clamor. Senhor, por isso eu entrego em suas mãos cada vida. Entrega em suas mãos cada adorador, cada adoradora que une a sua fé com a nossa, nesta grande corrente de oração por milagres. E eu peço ao Senhor, opera o milagre que essa mulher veio buscar no Senhor. Opera o milagre que esse homem veio buscar no Senhor. Independente de qual seja o milagre que ele espera no Senhor. Independente de qual seja o milagre que ela espera no Senhor. Nós estamos aqui fazendo a oração por milagres. Nós estamos fazendo uma oração e colocando o tema a esta oração, porque nós cremos que o Senhor é Deus que ouve a nossa oração e que ouve o tema que nós apresentamos ao Senhor em oração. Elias, o profeta, também tinha essa convicção. Por isso ele lança um desafio aos profetas de Baal. Ele lança um desafio e ele coloca um tema também. Ele diz assim: vamos orar, vamos adorar. E o Deus que responder com fogo
Este será o verdadeiro Deus em Israel. Elias tinha tanta confiança, Deus, Criador dos céus e da terra, que o Senhor não apenas ouve a nossa oração, mas que o Senhor responde-nos com o tema que nós apresentamos ao Senhor em nossa oração. Que o profeta Elias lança um desafio aos profetas de Baal e coloca um tema, dizendo: vamos orar, vamos adorar. E o Deus que responder com fogo, este será o verdadeiro Deus em Israel. Deus, eu não sei qual o tema que essa mulher está apresentando ao Senhor, que ela precisa viver no Senhor. Deus, eu não sei qual o tema que esse homem está apresentando agora ao Senhor, que ele precisa vivenciar no Senhor. Mas eu sei que Tu és um Deus que responde com o tema que nós apresentamos. E é porque eu creio, Deus, Criador dos céus e da terra, é que nós fazemos esta grande oração e colocamos um tema: oração por milagre, porque a história vai dizer que os profetas de Baal se cortam, se retalham e não obtém resposta em Baal. Agora chega o momento do profeta Elias adorar. A Bíblia diz que Elias repara o altar. A Bíblia diz que Elias conserta o altar. Então o profeta Elias adora ao Deus Todo-Poderoso. E o profeta Elias, adorando ao Senhor, o Senhor responde a ele com o tema que ele apresenta ao Senhor em oração. Desde essa época, então, o profeta Elias passara a ser conhecido como profeta de fogo. E eu creio, Senhor da glória, que nós estamos aqui fazendo esta grande corrente de oração por milagres. E essa mulher vai passar a ser conhecida com o milagre que o Senhor vai fazer na vida dela. Este homem vai passar a ser conhecido pelo milagre que o Senhor há de fazer na vida, na história dele. Por isso nós estamos aqui nesta grande corrente de oração por milagres. Porque cremos que Tu és um Deus de milagre, porque cremos que Tu és um Deus de maravilha. Senhor, eu Te apresento vidas que fazem com fé conosco esta grande campanha de oração por milagres. Deus, eu Te apresento nossa irmã Joana Dark. Senhor da glória, eu quero Te apresentar também nesta corrente de oração, Senhor amado. Sempre está aqui conosco, Joana Dark. Sempre está aqui nesta campanha de oração nossa irmã Maristela, nossa irmã Karina, que está sempre nesta grande campanha de oração. Nossa irmã Marinete, Senhor da glória. Vilma Santos, Silene Leal, entrega em Tuas mãos, Senhor amado, a cada vida, Senhor, a cada adorador. Como a nossa irmã Joyce, Deus da glória, como Cristiano, também entrega em Tuas mãos, Flávia, Senhor amado, Neto. Deus, cada vida, cada adoradora que une a sua fé com a nossa nesta corrente de oração, vidas que eu creio que para a honra e glória do Senhor sairão daqui com milagre, sairão daqui com os feitos do Senhor em forma de milagre. Ah, Senhor amado, vidas que estão aqui, Senhor amado, do seu jeito, de sua maneira, mas no exercício da sua fé. Pessoas que estão no seu lar agora, assistindo, Senhor amado, e adorando ao Senhor, assistindo talvez, Senhor amado, Senhor, de onde quer que esteja assistindo, o aparelho que estiver assistindo, mas está em espírito de oração. Muitas das vezes a pessoa está trabalhando, mas está em espírito de oração, nesta corrente de oração por milagre. Quantas e quantas pessoas estavam no trabalho e participando desta corrente de oração. Portanto, Deus, Criador dos céus e da terra, eu creio, Senhor da glória, que a busca que esta mulher está fazendo no Senhor não é em vão. Eu creio, Deus, Criador dos céus e da terra, que a busca que este homem está fazendo no Senhor não é em vão, Senhor da glória. Arabacandurébia. Porque o seu Filho amado Jesus, ele vai dizer no Evangelho de Mateus, que aquele que busca, acha. Aquele que pede, recebe. Jesus, ele diz assim no Evangelho de Mateus: pedi, e dá-se-vos-á. Buscai e achá-lo-ei. Porque o que busca, acha, o que pede, recebe. Então, seu Filho amado Jesus, Deus da glória, ele nos orienta que quando nós buscamos, nós recebemos. Eu não sei qual milagre que essa mulher está buscando no Senhor. Eu não sei qual milagre que esse homem está buscando no Senhor, mas eu creio, clamo e profetizo que vai sair daqui com milagre. Orabacandaraia, é para a glória do Deus Todo-Poderoso. Eu creio, clamo e profetizo que vidas sairão daqui com o favor do Deus Criador dos céus e da terra. E quando eu indago-me a dizer com o favor do Deus Criador dos céus e da terra, é porque nós cremos que o significado da palavra bênção é favor imerecido, mas sabemos também que
que ainda que não sejamos merecedores do favor do Deus Criador dos céus e da terra, vidas relataram o favor do Senhor através do exercício da fé. E eu creio que na história desta mulher não há de ser diferente. Eu creio que na vida, na história deste homem não há de ser diferente. Por isso eu entrego em tuas mãos cada vida. Eu te apresento a cada adoradora que está aqui nesta campanha de oração, nesta corrente de oração por milagre. Deus, alcança esta mulher com o que ela veio buscar no Senhor. Alcança, Senhor amado, a este homem com o que ele veio buscar no Senhor. Assim como seu filho amado Jesus nos orientou, que aquele que pede recebe, o que busca acha. Estamos aqui em uma busca pelo favor do Senhor, nesta corrente de adoração, nesta corrente de oração por milagre. Deus, não ocultes ouvir, Senhor, a nossa petição, mas alcança que chegue ao trono da sua glória e a sua narina como cheiro suave a cada petição. Alcança, Senhor, a causa desta mulher. Alcança, Deus da glória, a causa deste homem. Alcança, Deus da glória, a petição desta mulher. Alcança, Senhor amado, a petição deste homem. Deus de resposta, Deus de milagre, Deus de sinais e maravilha. Contempla, Senhor, a cada petição, a cada clamor para a honra e para a glória do seu nome. Ah, Senhor, tem pessoas que querem ver para depois começar a acreditar. Tem pessoas que falam a respeito dos feitos do Senhor em forma de milagre e diz assim: eu só acredito quando eu ver, eu só acredito quando acontecer na minha vida. Mas em Hebreus capítulo de número 11, no seu verso 1, vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova do que não se vê. Ou seja, a fé é você acreditar no que você não vê e não você vê para acreditar. Oh, Senhor da glória, esta mulher não está vendo ainda acontecer na vida dela, mas vai acontecer, porque ela não está aqui perdendo o tempo dela. Este homem não está vendo ainda acontecer o favor do Senhor na vida dele, mas vai acontecer, porque ele não está aqui perdendo o tempo dele. Assim como diz em Hebreus 11, que a fé, a fé é acreditar no que não está vendo, mas acreditar que vai acontecer. Eu não sei, Pai, o que esta mulher procura no Senhor. Eu não sei o que esse homem procura viver no Senhor. Não sei se é cura, libertação, transformação, restauração das pecas, mas eu sei que tu és um Deus de milagre, eu sei que tu és um Deus de maravilha. Por isso, Deus da glória, eu te apresento vidas, adoradora, e eu peço ao Senhor, alcança os alcances, com alcance de milagre, com favor de milagre, com o sobrenatural da glória. Deus de milagre, sinais e maravilha, receba, Pai, é nossa oração, receba, Deus da glória, cada petição. Ainda que esse adorador não está orando, mas está em espírito de oração, ainda, Deus da glória, que esta adoradora não esteja literalmente orando, mas ela está em espírito de oração. Deus, Criador dos céus e da terra, lembro-me das palavras do teu servo Davi, quando eu creio que o mesmo, referindo-se ao Espírito Santo do Deus da glória, o salmista dizia: Senhor, tu me sondas, Senhor, tu me conheces, tu sabes do meu sentar e o levantar. Ainda que muitas das vezes as palavras não me chegam nem à boca, mas tu, Senhor, tu conheces as minhas petições bem antes que eu as converta em palavra. O salmista dizia: tu, Senhor, tu conheces o que eu estou a pedir bem antes que converta em palavra, estando ainda em meu coração. E segundo o salmista Davi, quando nós oramos, quando nós adoramos ao Deus da glória, nós somos policiados pelo Espírito Santo. Ele se apresenta diante de nós, toma conhecimento do que nós almejamos, bem antes que nós convertemos em palavra. Por isso eu creio que neste momento o Espírito Santo do Deus da glória, o Senhor está sondando a mente desta mulher ou deste homem, contemplando a cada petição, a cada clamor. E eu creio que vidas sairão daqui com o favor do Senhor, com o milagre do Senhor. Senhor da glória, eu quero acrescentar a oração por milagre, um pedido ao Senhor pelo milagre na vida sentimental desta mulher ou deste homem. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão com relacionamento destruído, relacionamentos em decadência, Deus da glória, porque a Bíblia vai dizer que o adversário tem 3 intuitos. O adversário, ele veio senão matar, roubar e destruir. Quantos relacionamentos o adversário já destruiu ou está em decadência? E talvez essa pessoa está aqui representando a sua vida sentimental. Senhor, quantos lares que deveria ser o ninho do amor e tem se tornado uma arena de guerra, de afronta, de ofensa. Quantos lares, Senhor da glória, que deveria ter comunhão, palavras bonitas, e parece uma arena de guerra, só palavra de ofensa, só guerra em cima de guerra.
Talvez eu esteja orando com uma mulher ou com um homem que está vendo o seu relacionamento se decaindo cada vez mais e mais. E talvez esta mulher ou este homem até indaga a dizer: este homem não é o homem com quem me apaixonei, como ele tem mudado. Esta mulher não é a mulher com quem me apaixonei, como ela tem mudado. E a Bíblia vai dizer que o adversário ele tem 3 intuitos: ele vem senão matar, roubar e destruir. E talvez o adversário esteja destruindo a vida sentimental desta mulher. Talvez o adversário esteja destruindo a vida sentimental deste homem. Alabacandaraia, canto, rebe, axúria, andaraio. Por isso, Deus, Criador dos céus e da terra, nesta grande corrente de oração por milagre, eu quero acrescentar uma petição ao Senhor. Se porventura diante desta corrente de oração tenha vidas que precisa vivenciar um milagre no seu relacionamento, Deus vai tocando na vida sentimental desta mulher ou este homem que une a fé dela ou dele com a nossa, para assim como outrora nós regozijamos, a Deus amado, com testemunho de restituição sentimental, voltamos a nos alegrar com a restauração sentimental desta mulher ou este homem, deste relacionamento. Por isso eu entrego em tuas mãos, Senhor da glória. Alabacandaraia, Deus toca nesse relacionamento. Senhor da glória, se tem algo com o adversário, não é tolo. Ele sabe que quando ele toca na área sentimental, ele não destrói apenas uma vida, mas toda uma família. E a Bíblia vai dizer em Efésios 6,13 que o adversário é inteligente. Efésios 6,13 está escrito: porque nós temos que lutar contra a astuta cilada do adversário. Efésios 6,3 ainda narra dizendo que nós temos que lutar contra. Não deve aceitar as pecas. Não deve... Alabacandaraia, candarábia. Tem pessoa aceitando o problema que está passando no relacionamento. Tem pessoa sendo vencida pela maioria das opiniões, onde diz: para de lutar pelo seu relacionamento. Já era, parte para outro. Mas o Deus da glória ainda restaura relacionamento também. Por isso nós pedimos a ti, Deus da glória, se entre as petições por milagre, aqui haja petição pela vida sentimental. Eu quero representar esta mulher e o relacionamento dela. Eu quero apresentar agora este homem e a vida sentimental dele. Toca com toque de milagre, oh Deus, Criador dos céus e da terra. Se é relacionamento destruído, assim como no livro de Jó, capítulo de número 42, a Bíblia vai dizer que Jó não orava nem por ele, mas a Bíblia diz que Jó estava orando pelos seus amigos. E enquanto Jó orava pelos seus amigos, o Deus a qual estamos adorando nesta grande corrente de oração por milagre, o Senhor restaurou todas as percas na vida e na história de Jó, assim como o Senhor tocou, Deus da glória, na história de Jó com toque de restauração do que o adversário tirou. Deus toca na vida sentimental desta mulher, toca na história sentimental deste homem, restaura este relacionamento. Eu acrescento a oração por milagre, um pedido ao Senhor pelo milagre de restauração, um pedido ao Senhor pelo milagre de restituição. Orabacandaraia, candaraia, oramandecaia, candarábia. Olha aí, Senhor amado, restaura, Deus amado. Olha a vida sentimental desta mulher, olha a vida sentimental deste homem. Deus, Criador dos céus e da terra, pessoas que estão com a sua terra sentimental. E quando eu indago-me a falar sobre terra sentimental, refiro-me nesta oração ao coração desta mulher, refiro-me nesta oração ao coração deste homem que talvez está destruído, que talvez esteja abalado, amargando a dor da solidão, a dor do abandono. Pessoas que renunciaram, se dedicaram à sua vida sentimental e agora colhe a solidão, o abandono, a ingratidão por tudo que fez, está com o coração ferido, está com o coração partido, amargando a dor da solidão. Olha aí, Senhor, a terra sentimental desta mulher. Deus, eu apresento ao Senhor a terra sentimental deste homem. Toca com toque de restauração, toca com toque de cura. Deus é Criador dos céus e da terra. A sua palavra vai nos dizer em 2 Crônicas 7, Salomão terminou de edificar o templo e lá estava Salomão e o sacerdote, e a Bíblia diz assim: e terminando, pois, Salomão de orar, a glória do Senhor impactou o templo, de maneira que Salomão e o sacerdote não conseguiram ficar aos seus pés. Mas no verso de número 14 de 2 Crônicas capítulo 7, o próprio Deus da glória fala com a sua igreja, dizendo assim: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados
e sararei a sua terra. Senhor, eu te apresento o povo que chama pelo seu nome. E a terra que talvez precisa ser sarada deste ou desta, seja o coração deste homem, seja o coração desta mulher, que amarga a dor da solidão, do abandono, da ingratidão. O Senhor falou em 2 Crônicas, capítulo de número 7, no verso de número 14, que o Senhor iria sarar a terra se nós orássemos ao Senhor. E é o que nós estamos fazendo aqui. Estamos orando ao Senhor, assim como o teu servo Josafá, rei de Judá, quando ele soube que estava em uma peleja onde ele fisicamente não podia vencer, pois havia reinos se levantando de diversidade, de lugares diferentes contra Josafá, rei de Judá. E a Bíblia diz que Josafá, naquele momento, ele levanta um clamor com toda a sua congregação, com todo o Judá. E ali eles orando e pedindo socorro ao Senhor, porque os inimigos estavam se aproximando para matá-los, para destruí-los. E no meio da oração e da congregação, o Senhor levanta o profeta de nome Jaziel, aponta o dedo de profeta para Josafá, rei de Judá, e fala assim para ele: Josafá, credes tu no Senhor, seu Deus, e sereis salvo. Josafá, credes tu nos profetas de Deus, e prosperareis. Assim te diz o Senhor: nesta peleja tu não tereis que pelejar, pois esta peleja, Josafá, não é sua, essa peleja é do Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, toma a luta desta mulher, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, toma a luta deste homem. E se a luta for na história sentimental, eu entrego em suas mãos, Deus da glória, o relacionamento, a vida sentimental desta mulher. Eu entrego em suas mãos o relacionamento, Deus da glória, a vida sentimental deste homem. E assim como o Senhor restaurou as percas na história de Jó, e assim como nós tivemos inúmeros relatos de restituição sentimental, inclusive postamos na FOIU, com alegria do Deus ao qual nós oramos, que ouve por misericórdia, não porque nós merecemos, não porque o nosso ministério no Rio de Janeiro é maior, superior de qualquer um que seja, não. É a sua misericórdia. O Senhor alcançou e tivemos relatos de restituição sentimental. Portanto, se entre as petições por milagres, aqui houver pessoas que precisa do milagre na vida sentimental, te apresento o relacionamento desta mulher. Eu apresento ao Senhor o relacionamento deste homem. Toca e restaura, Senhor da glória. Deus, Criador dos céus e da terra, eu também quero acrescentar a oração por milagre, um pedido ao Senhor pelo milagre da cura. Ah, Senhor da glória, como eu falei no início da oração, nós tivemos novamente no dia de ontem um testemunho de cura ao vivo, mais uma cura que o Senhor operou. Existem muitas pessoas que têm raiva dessa campanha de oração, de mim, por causa dos relatos, porque infelizmente faz parte do tolo se levantar contra o que não entende. Faz parte do tolo ser agressivo ou agressiva quando não entende. Todo aquele que não entende, ele vai se levantar contra, vai ser agressivo. Já começa desde a nossa infância, num colégio. Quando você vai para a escola, quando você senta na sala de aula para você ter a sua aula, os alunos mais estudiosos vão se destacando, estudando cada vez mais e mais. Os alunos que têm mais dificuldade de aprender, eles vão se tornando sempre aquele pior da sala de aula, aquele que implica com quem está estudando, aquele que arruma confusão, arruma tumulto na sala de aula, arruma briga na sala de aula. Desde a infância, o tolo, e quando eu falo o tolo, eu me refiro tanto homem quanto mulher, eles sempre são mais agressivos. Eles sempre são mais agressivos. Mas aqueles que creem vivem um milagre no Senhor. E assim como nós tivemos inúmeros testemunhos de milagres, nós vamos voltar a ter. Assim como no dia de ontem nós tivemos testemunho de milagre da cura, eu creio que hoje o Senhor está restaurando a saúde desta mulher ou deste homem que talvez está aqui, mas não está bem de saúde, está debilitado, está debilitada, enferma. Lembro-me das palavras do profeta messiânico, este de nome Isaías. Isaías foi conhecido como profeta messiânico porque fora o profeta que profetizou a chegada do Messias. E Isaías chegou primeiro que o Messias.
Foi conhecido como um dos profetas maiores, porque sua mensagem não era apenas em tempos passado ou presente, mas eram mensagens escatológicas, eram revelações escatológicas. Tanto é que ele revelou, ele profetizou o Messias antes do Messias chegar. Agora eu vou conjecturar para que possamos ter um paradoxo melhor da história. Conjecturo eu que entre as revelações ou profecias do profeta Isaías, ele teve uma visão celestial onde o mesmo via o Senhor Jesus na cruz do Calvário. Por que, pastor, o Senhor tem essa ideia? Porque entre suas revelações, Isaías, ele dissera assim, ele levou sobre si, na cruz do Calvário, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas feridas nós fomos sarados. Segundo a profecia do profeta Isaías, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele já levou na cruz do Calvário toda a enfermidade. E é dentro do contexto da profecia do profeta Isaías que eu penso ao Deus Criador dos céus e da terra. E se diante dessa transmissão tem adoradora, enfermo, enferma, debilitado, debilitada, Deus Criador dos céus e da terra, Deus que não rejeita a oração. O seu Filho amado Jesus, ele nos orientou a respeito do poder que tem a oração. Quando Jesus ele olha para os discípulos, ele dizia assim aos mesmos: tudo que pedires ao meu Pai, em oração, crendo, em o meu nome recebereis. Jesus ele poderia limitar milagres e indagar aos discípulos dizendo assim: olha, se pedires alguma coisa em oração, algo será cedido, pedindo com fé. Mas o seu Filho amado Jesus, ele não colocou limite de milagre, Deus Criador dos céus e da terra. Mas ele orientou os discípulos dizendo a respeito do poder de resposta que tem na oração. E Jesus ele dizia: tudo o que pedires ao meu Pai, em oração crendo, em o meu nome recebereis. Portanto, eu peço em o nome do Senhor Jesus. Toca da ponta do cabelo à planta dos pés desta mulher que aqui se encontra, com toque de cura se ela estiver enferma. Toca da ponta do cabelo à planta dos pés deste homem que aqui se encontra, com toque de cura, e restaura a saúde dele. Toda e qualquer enfermidade vão caindo por terra para a honra e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Toda e qualquer enfermidade vai caindo por terra agora, para a honra e para a glória do Deus Todo-Poderoso. E quando eu indago minha fala para a honra e para a glória do Deus Todo-Poderoso, o meu entender leva-me novamente para a Bíblia Sagrada. Agora, no Evangelho de João, seu capítulo de número 9, onde nós vemos lá o Senhor Jesus a fazer a obra juntamente com os discípulos. Agora os discípulos veem um homem enfermo e, interrogando ao Senhor Jesus o porquê da enfermidade daquele homem, perguntam-lhe dizendo: mestre, mestre, quem pecou para este homem estar enfermo desta maneira? Porventura, mestre, esta enfermidade ocasionou porque este homem pecou? Ou porventura foram seus pais quem pecaram e ocasionou no filho, como sentença dos pecados dos seus pais, esta enfermidade? Jesus, conhecendo seus corações e pensamento, respondera aos discípulos dizendo assim: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram para que o mesmo venha estar enfermo desta maneira, mas esta enfermidade ocasionou para a manifestação da glória do meu Pai que está no céu. Deus Criador dos céus e da terra, segundo o ensinamento do seu Filho amado Jesus, há enfermidades que são permissivas para que a glória do Senhor se manifeste, e eu creio que através da cura. Portanto, eu peço a ti, Deus Criador dos céus e da terra, que se diante dessa transmissão haja vida adoradora, que está debilitada, enferma, eu quero unir a minha fé com a fé do mesmo, eu quero unir a minha fé com a fé da mesma, e pedir a ti, Deus Criador dos céus e da terra, vai restaurando toda dor, toda enfermidade que incomoda, que assola a este ou a esta que aqui se encontra. Se porventura diante dessa transmissão a vida adoradora, debilitada, Deus Criador dos céus e da terra, Deus que não rejeita a oração, vai tocando da ponta do cabelo à planta dos pés deste ou desta, com toque de cura, com toque, Senhor, de renovo na área da saúde. Toda e qualquer enfermidade, segundo o profeta Isaías, já foram levadas na cruz do Calvário. Portanto, em o nome do Senhor Jesus, aquele que já levou toda a dor na cruz do Calvário, vai jogando por terra toda e qualquer enfermidade que está assolando, incomodando esta mulher, que está assolando, incomodando este homem agora. Eu clamo, creio e profetizo a restauração
restauração dessa saúde. Toda dor caia por terra agora, toda enfermidade vai caindo por terra agora, aonde estiver alojada essa dor, alabacanduramandaia candarábia, urabacandaraia candaraio, em o nome do Senhor Jesus, aquele que já levou na cruz do Calvário toda a enfermidade, aonde estiver alojada essa dor, onde estiver doendo, vai saindo agora, em o nome do Senhor Jesus, toda dor. O Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele indagava a dizer que tudo é possível para aquele que crê. O Senhor e Salvador Jesus Cristo orientava-nos a dizer que tudo é possível para aquele que crê. Eu não sei qual é a enfermidade que assola esta mulher, Deus da glória. Eu não sei qual é a enfermidade que assola este homem, Deus, Criador dos céus e da terra. Mas se ele crê que pode sair daqui curado, eu também creio. E apresentamos ao Senhor nesta oração por milagre a nossa fé, que Tu és um Deus de cura. Se ela crer que ela pode sair daqui restaurada a sua saúde, eu também creio. E junto apresentamos a Ti, Espírito Santo do Deus da glória, a nossa fé, e apresentamos junto com a mesma as palavras do Senhor Jesus, quando mesmo dizia que tudo é possível para aquele que crê. Alamante que ourabande candaraia candarábia, dores onde você estiver alojada sobre o corpo desta pessoa, enfermidade aonde você estiver alojada, enfermidade aonde estiver doendo, e miante que andaramandaia candaraio, onde tiver enfermidade vai saindo agora, dor de cabeça, dor no ombro, dor nas pernas, dor nos braços, aonde estiver doendo, eu acrescento a oração por milagre, um pedido ao Deus Criador dos céus e da terra, pelo milagre da cura, pela restauração da saúde desta mulher, pela restauração da saúde deste homem. Deus que não rejeita a oração, eu indagarei a dizer, eu creio no poder da oração, porque a nossa oração, ela é direcionada, ela é designada àquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Eu irei repetir novamente, eu creio no poder da oração, porque a nossa oração, ela é direcionada àquele que tem o poder, que tem todo o poder nos céus e na terra. Somente o Senhor tem poder para curar. Somente o Senhor tem poder para libertar e transformar situações. Por isso eu te apresento a área da saúde desta mulher. Por isso eu apresento ao Senhor Deus Criador dos céus e da terra a área da saúde deste homem. E peço ao Senhor, restaura a saúde. Se tem pessoas aqui enfermas, se tem pessoas aqui enfermas, orabacandaraia candarábia, eu peço ao Senhor, Espírito Santo do Deus da glória, toca nessa pessoa agora. Toca nessa pessoa agora. Começa, eu peço humilde e gentilmente ao Senhor Espírito Santo, restaura a saúde desta pessoa. Vai queimando agora essa infecção, vai queimando agora essa infecção, vai jogando por terra agora essa inflamação. Orabacandaraia candaraia, ramante que orabaia candaraia, vai jogando por terra essa enfermidade, inflamação, infecção, nódulo vai caindo por terra, nódulo vai desaparecendo. O ramanto que de candaraia candaraia, oriande calamande candaraia, vai limpando esse cisto, Espírito Santo do Senhor, vai limpando de dentro desta pessoa esse cisto agora. Ramai de que anda, ramandaia candarábia, toda enfermidade vai caindo por terra. De calamande calachuri andaraia, em o nome do Senhor Jesus, toda enfermidade, toda dor, em o nome do Senhor Jesus, Senhor, vai queimando e jogando por terra, limpando de dentro desta pessoa esse câncer. Vai tirando de dentro desta pessoa esse câncer. O seu filho amado Jesus já venceu toda a enfermidade. Vai tirando esse câncer. Deus, eu te apresento essa pessoa que tem a pressão desregulada. Horas a pressão sobe demais. Horas a pressão desce demais. Olha aí, Senhor, vai tocando, Senhor, jogando por terra. Vai queimando essa diabetes. Deus, Criador dos céus e da terra. Talvez eu esteja orando aqui com uma mulher ou com um homem. Está representando um dos seus, mas está distante, assim como eu venho representar duas pessoas que estão em estado grave no hospital. Venho representar aqui o meu pai, que está no hospital em estado gravíssimo. Venho representar também, Deus da glória, o filho da minha ovelha. O filho da minha ovelha que não está bem no leito do hospital. E assim como eu estou representando essas duas pessoas, Pai, eu quero representar a este que eu não conheço. Eu quero representar a esta que eu não conheço, mas que talvez está representando um dos seus, que está no leito do hospital, ou está doente, enfermo, enferma, mas mora distante, não mora neste lar. Eu me lembro das suas palavras, eu venho trazer agora nesta oração.
entre, né, as suas palavras de Salmo 91. Há uma que me chama a atenção, quando fala a respeito da ordem que o Senhor dará aos anjos. Pois diz assim: porque o Senhor, o nosso Deus, Ele dará ordem aos anjos a nosso respeito. É a sua palavra que diz que o Senhor dá ordem aos anjos. Manda que eles venham fazer algo para nós. Então eu venho pedir nesta corrente de oração por milagre, humilde e gentilmente ao Senhor. Se aqui nessa transmissão há vidas representando um dos seus, que talvez está doente, distante, ou talvez esteja até num leito do hospital, eu quero unir a minha fé com a fé desta pessoa que representa este ou esta. Talvez uma esposa que precisa da cura para seu esposo. Talvez um esposo que precise que o Senhor cure a sua esposa. Talvez uma mãe que precisa da cura para seu filho. Ou filho ou filha que precisa da cura para seu pai ou mãe. A mãe que precisa da cura para sua filha. Deus, talvez filhos que precisam que o Senhor cure seu pai ou sua mãe, onde quer que estejam. Netos, netas, que precisa que o Senhor cure o seu avô ou a sua avó, aonde quer que a mesma esteja. Senhor, segundo a sua palavra vai dizer, o Senhor dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Envia o anjo neste leito do hospital e alcança esta pessoa, Senhor. Envia um anjo, Pai, segundo a sua palavra diz que o Senhor dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Envia um anjo, Deus da glória, alabacanto, aramanderreia, alablachúria candaraios, e candaraia candarábia, ramanto, alablai de candaraia xuriandorébia, e de calaia canduremandaio, de que o laia candarábia. Senhor, começa a restaurar a saúde. Começa a jogar por terra toda a enfermidade. Começa, Deus, Criador dos céus e da terra, a jogar por terra toda a dor. Se entre as petições, Senhor, nós apresentamos aqui vida sentimental, pedindo restauração. Nós apresentamos aqui, Senhor da glória, área da saúde. Mas se tem pessoas aqui representando um dos seus que procura a libertação para esta que está no vício, o Senhor vem libertar essa pessoa, Pai, que este ou esta está representando. Ou se porventura este ou esta procura a libertação para si mesmo, nós os entregamos